Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Amém? Boa noite você de casa também. Vocês perceberam que eu estou usando óculos agora, né? A idade vai chegando, né, Joel? Vamos lá. Queridos, é um prazer, um privilégio e uma grande responsabilidade estar aqui. Eu agradeço ao pastor, ao presbitério que nos escalou hoje aqui para compartilhar, e eu confesso que a gente fica preocupado, a gente fica com um friozinho na barriga. Hoje pela manhã a pastora Márcia me perguntou: e aí, tudo bem? Está nervoso? Eu falei: não estou nervoso, mas está com um friozinho na barriga. Mas eu queria dividir com você nessa noite. Eu queria que você já abrisse a sua Bíblia ou ligasse o seu celular, né? Em Hebreus capítulo 12. Nessa noite nós vamos falar sobre fixar os nossos olhos. Vamos falar sobre um princípio espiritual que nós achamos por toda a palavra de Deus importantíssimo. Nós ouvimos aqui durante algumas semanas sobre os meta-humanos, né? Aqueles que vivem além da humanidade. Jesus foi o nosso maior exemplo de viver uma vida como homem sobrenaturalmente. E esse é o convite que Deus tem para nós, esse é o chamado que Deus tem para nós. Então eu queria nessa noite, pegando uma carona nesse tema, falarmos sobre fixar os nossos olhos. Amém? Eu queria orar antes de nós começarmos rapidinho. Se você puder, curva a sua cabeça. Eu quero concordar com aquilo que o pastor orou e quero dizer, em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir nessa hora que a sua palavra corra livremente no nosso meio, que a tua palavra encontre os nossos corações, que tudo que o Senhor planejou para essa noite aconteça. Aquilo que está no teu coração, nós nos abrimos aquilo que o Senhor tem, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria colocar 3 fundamentos antes de nós falarmos especificamente sobre o fixar os olhos. Hebreus capítulo 12, verso 1. Nós vamos à NVI, amém, queridos? Diz assim: portanto, também nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo embaraço, ou de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Outra tradução diz aqui, a carreira que nos está proposta. Eu queria que você falasse comigo, diga assim: a carreira que me está proposta. O primeiro fundamento que eu queria colocar aqui é que eu e você temos uma carreira. Nós estamos numa corrida. Nós estamos num lugar de alcançar um objetivo. Eu e você não nascemos por acaso. Talvez você possa pensar: não, eu nasci porque o meu pai e minha mãe um dia me planejou, né? Tem alguns casos que os pais não planejam, mas os filhos vêm. Talvez você pense: não, eu não fui nem planejado. Se engana. Porque a Bíblia diz e nos mostra que eu e você nascemos com um propósito. Quando você nasceu, Deus não foi pego de surpresa, porque Ele tinha já planejado o seu nascimento. Você tem um propósito, você tem uma carreira, você tem uma corrida a cumprir. Você tem um chamado, um caminho que Deus separou só para você realizar. Amém? Esse é o primeiro fundamento que eu queria deixar para vocês. Você aí de casa também que está me ouvindo, Deus tem um propósito e uma carreira para você. A Bíblia diz, quando a Bíblia fala sobre corrida, aqui em Hebreus 12, 1, no original grego, a palavra é agon. E eu fui dar uma pesquisada nisso, queridos, fiquei surpreso. O significado dessa palavra agon, que é o mesmo para carreira ou corrida, sabe qual é? Batalha, competição. Isso diz para nós que nós estamos em meio a uma grande batalha. Quantos já perceberam que todos os dias existe um adversário que quer roubar a sua fé? Você pode levantar sua mão aí? Você em casa, se concorda comigo também? Levanta sua mão aí. Todos os dias nós temos um adversário que luta e ele não tira férias, ele não dorme, ele é persistente, ele tenta roubar a sua fé. Ele tenta tirar você dessa carreira, ele tenta tirar você dessa corrida da fé. Então, essa palavra corrida é a palavra batalha. Nós estamos em meio a uma batalha. Você pode pensar: mas Ronaldo, eu não quero estar nessa batalha. Não tem jeito, queridos, de você correr. Se você nasceu de novo, você está num caminho. Ou você vai ganhar ou vai perder. Ou você vai completar a sua carreira, ou você vai ficar aquém. Eu quero crer que todos nós aqui vamos completar a nossa carreira. Amém? Você pode dizer comigo assim: eu completarei a minha carreira, olhando para Jesus. O segundo fundamento é esse. Hebreus capítulo 12, verso 2. Diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus. Uma outra tradução diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz,
desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, qual é a maneira de nós cumprirmos a nossa carreira? Qual a maneira que eu e você vamos cumprir o nosso chamado? Sabe qual é? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Queridos, nessa noite nós cantamos várias canções e nós não combinamos nada. O pessoal do louvor aí está aí, eu não falei nada para eles sobre isso, mas nós cantamos tanta coisa falando de abrir os olhos. O pastor iniciou a reunião dizendo sobre sermos iluminados, né? Lá em Gênesis, Deus criou o sol depois que ele disse haja luz. Por quê? Essa luz é a luz do entendimento espiritual. Essa é a luz que os seus olhos espirituais podem ver. E aí nós vamos para o terceiro fundamento. O primeiro fundamento é nós temos uma carreira. O segundo fundamento é como nós vamos correr a carreira? Olhando para Jesus. E o terceiro? Efésios capítulo 1, verso 18, diz assim: oro também para que os olhos do nosso coração, ou seja, os olhos do coração de vocês, sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual o Senhor nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Esse texto de Efésios 1:18 nos mostra um segredo espiritual. Você sabia que você não tem apenas esses olhos físicos aí? Esses olhos bonitos que você tem, né? Amém? Amém, irmão? Fala amém. Vamos concordar, né? Você também tem olhos no espírito. A Bíblia diz que todos nós que nascemos de novo temos olhos espirituais. Para quê, Ronaldo? Para nós enxergarmos como Deus enxerga as coisas. Deus deu olhos espirituais a nós para vermos como Ele vê. Para nós vermos de uma maneira diferente, irmãos. Para vermos o que os olhos naturais não conseguem ver. Então o terceiro fundamento é, nós temos olhos espirituais. A Bíblia chama aqui de olhos do coração, olhos do entendimento. Depende da tradução que você vai ler. Então, queridos, colocadas esses três fundamentos, quais são? Nós temos uma carreira, precisamos olhar para Jesus para cumpri-la, e nós temos olhos espirituais para isso. Nós não conseguimos ver Jesus com esses olhos físicos, a não ser que Ele abrir os nossos olhos físicos para contemplá-lo, mas nós conseguimos vê-lo pelos olhos do Espírito. Agora há pouco aqui nós adorando, não sei que você, mas eu senti uma presença tão grande do Senhor aqui. O nosso espírito começa a pegar fogo. Quantos aqui sentiram a presença do Senhor aqui? O nosso coração começa a queimar. Sabe por quê? Porque dentro de você existe um espírito que nasceu de novo. E ele consegue perceber a presença dele. Ele consegue perceber a presença do Senhor. E nesse espírito existe a fé. E a fé tem olhos que também podem contemplar o que os seus olhos físicos e os meus não podem ver. Isso colocado, eu quero fazer uma retrospectiva antes de nós lermos um texto. Números capítulo 3, você já pode ir abrindo aí a sua Bíblia. Números 3, nós vamos contar uma história aqui rapidinho. E nós vamos olhar para esse texto bíblico e vemos a importância de nós olharmos corretamente as coisas. O primeiro ponto que eu queria colocar, você deve conhecer um cara na Bíblia chamado Abraão. Quantos aqui conhecem? Você em casa também deve conhecer o Abraão. Abraão foi um homem chamado por Deus, lá em Gênesis 12, se você for ler a sua Bíblia, você vai ver que ele foi chamado por Deus para ser o cabeça, o patriarca de uma grande nação, a nação de Israel, e através de Israel abençoar todas as famílias da terra. A Bíblia diz que Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac teve Jacó, e lá quando Abraão foi chamado, Deus deu uma promessa para ele. Deus falou: Abraão, a sua descendência vai entrar numa terra boa, que emana leite e mel. Lá em Abraão, Gênesis 12, passou a descendência de Isaac, passou a descendência de Jacó. O José, um dos filhos de Jacó, foi para o Egito. Depois desceu a família de Jacó para o Egito. Eles ficaram 430 anos escravizados no Egito. E eles, eu creio que todos os dias, isso é a cultura judaica, eles transmitiam dos pais para os filhos e dos filhos para os filhos. Olha, nós temos uma herança. Existe uma palavra para o nosso tataravô Abraão, que ele disse que nós vamos entrar numa terra prometida um dia. Eu vejo todos os dias os pais falando para os filhos, cultivando aquela verdade. E aí, o que aconteceu? Eles dentro do Egito, escravizados, clamaram a Deus, lá em Êxodo está escrito isso. Deus ouviu eles e enviou Moisés para libertá-los. Moisés vai lá no Egito, tem as 10 pragas, e Moisés retira o povo do Egito com o poder de Deus. E eles estão caminhando no deserto, rumo à terra prometida. Aquela mesma terra que Abraão falou lá atrás. Lá em Gênesis 12. Eles estão caminhando. E esse texto que nós vamos ler agora,
é um texto onde eles estão no limiar, irmãos, no limiar da terra prometida. Eles estão a um passo de entrar na herança que Abraão tinha recebido séculos atrás. Perceba a importância desse momento. Deus chama Moisés e fala: Moisés, separa 12 homens. E esses 12 homens vão entrar na terra e vão espiar a terra. Ou seja, vão olhar a terra para ver que se essa terra tem tudo aquilo que eu falei. Eu falei para Abraão que a terra manava leite e mel, uma terra boa, próspera. Eu quero que você envie 12 homens lá, 12. E esses homens vão lá olhar a terra e eu quero que eles voltem e contem para vocês. E nós vamos ler agora esse texto, Números capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos para não ficar o texto muito extenso. Diz assim, Números capítulo 13, verso 1. E o Senhor disse a Moisés: enviem alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Verso 18. Vejam, perceba os olhos aqui, vejam como a terra é e como é o seu povo que vive lá, se é forte, se é fraco, se são muitos ou se são poucos. Verso 25. Diz assim: ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. O 26, eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Preste atenção agora no verso 27, o relatório que foi dado. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão os frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso. As cidades são fortificadas e elas estão sobre os montes. Vimos também lá os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. De repente, Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos, tomemos a posse da terra. É certo que nós venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles, os outros 10, não podemos atacar aquele povo, eles disseram. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas o relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra que nós fomos em missão de reconhecimento devora os que nelas vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também gigantes e descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos e nós a eles. Pula um pouquinho, Números 14, versos 6 a verso 10. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e nos dará. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo, porque a este povo devoraremos como se fossem pão, e a proteção deles se foi. O Senhor está conosco, não tenha medo deles. O texto é um texto longo, mas é um texto cheio de riquezas para nós essa noite. Queridos, eles estavam no limiar da terra. Os espias foram lá, fizeram a espionagem da terra, olharam a terra. 2 deles vieram e falaram: a terra é excelente, a terra é tudo aquilo que Deus falou e muito mais. A terra é maravilhosa, nós podemos entrar, é nossa. 10 falaram: a terra é boa, maravilhosa, mas nós não podemos entrar. Mas nós não temos condição de ir contra esse povo que é forte, que habita em cidades fortificadas, e ainda, para piorar, a cidade está sobre os montes. E eu queria dizer algo a você. Talvez você está pensando: mas o que isso aí tem a ver comigo, Ronaldo? Nós temos uma terra prometida a possuir. Eu e você que está em casa, nós temos uma terra prometida a entrar. Que terra prometida é essa, Ronaldo? Sabe qual é? A sua vida com o Senhor plena nessa terra. Você pode pensar: a terra prometida é o céu, Ronaldo. Eu quero dizer a você: não é. Sabe por quê? A Bíblia diz aqui que quando eles entraram na terra prometida, eles tiveram que guerrear, destruir gigantes. Lá em Josué você vai ver que eles entraram e conseguiram conquistar a terra. No céu não tem gigante, irmãos. Tem gigante no céu? Tem batalha no céu para nós travarmos? Onde está a batalha? Aqui.
A sua Canaã, a sua terra prometida, o lugar de você entrar e viver o melhor do Senhor, os planos e propósitos de Deus para você que está em casa também, é aqui. A terra que você precisa conquistar está aqui. Essa terra diz respeito ao propósito que Deus tem para a sua vida. Quem você é no reino? A sua herança nos santos. Você tem uma herança. Você tem uma herança. Você sabia por que a Bíblia é chamada de Novo Testamento e Velho Testamento? Porque o Testamento fala de algo que você tem direito. Jesus te incluiu no testamento dele. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Sabe o que significa? Tudo o que é de Deus te pertence. Tudo que Jesus tem é seu também. A pergunta é, mas e aí, Ronaldo? Eu não estou vivendo nada disso. É sobre isso que eu queria falar essa noite com você. Nós precisamos fixar os nossos olhos no lugar certo. Amém? Amém, queridos? Você em casa, você tem uma herança, você tem um propósito. Eu queria aqui extrair algumas verdades deste texto maravilhoso. Primeira coisa que nós vemos nesse texto, enquanto estava estudando, me veio uma pergunta no meu coração. Eu falei, Espírito Santo, me explica esse negócio. Talvez você pensou aí. Irmãos, por que Deus não limpou aquela terra dos gigantes, não limpou aquela terra daqueles povos cananeus e falou para o povo dele, povo, meu povo, que eu chamei desde Abraão, pode entrar na terra, a terra está limpa, está tudo beleza, é só entrar em conquista, não precisa conquistar nada, já está tudo feito. Por quê, irmãos? Não seria mais fácil? Sabe por quê? No reino de Deus, tudo é feito em parceria e concordância. O reino de Deus funciona com concordância. Jesus ensinou a nós orarmos como? Tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Tudo no reino de Deus é por concordância. Sabe por que Deus não deixou a terra limpa para o povo entrar? Porque Deus já tinha dado uma palavra. Deus já tinha dado a vitória para eles. Lá em Abraão, Deus falou, a terra é de vocês. O papel de Deus já foi feito, Jesus já veio, irmãos. E lá em Efésios 1:3 está escrito que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Não está escrito que Ele vai te abençoar, está escrito que Ele já te abençoou. O papel de Deus já foi feito, e o nosso? É aí que entra o problema. O nosso papel é crer, o nosso papel é agir em fé, o nosso papel é confiar, o nosso papel é obedecer. Esse povo, Deus estava levando eles e deixou todos os gigantes lá, porque Deus queria o seguinte, eu falei para vocês, eu quero que vocês creiam e possuam a terra. Eu dei uma palavra para vocês, tudo que vocês precisam já está dado. Agora basta vocês confiarem em mim e partir para cima. E irem contra o adversário. Sabe? A fé e a obediência é a resposta apropriada à palavra de Deus. Deus não responde necessidades, irmãos. Já pensou nisso? Deus não responde necessidades, sabia? Deus responde fé. Se Deus respondesse necessidade, o mundo não estaria com vários problemas. Você não já pensou, ou já ouviu alguém falar, puxa, cadê Deus? Tem um monte de gente morrendo, as crianças aí sofrendo, famílias sendo destruídas. Deus não responde necessidades, Deus responde fé. As pessoas que estão no mundo, que agem sem fé, se nós agirmos sem fé, poderemos passar a vida inteira sem provar do melhor de Deus. É a fé que te liga àquilo que Ele já fez. Existe um depósito de Deus nas regiões celestiais para cada um de nós. Eu costumo dizer que existe um banco celeste, que tem o seu nome lá e você tem uma conta lá. E tudo que você precisa está nesse banco. Tudo, irmãos, sabe o que é tudo? É tudo. Você tem uma conta no céu, irmãos, eu não estou sendo herege não, tá? A Bíblia que diz que Ele já nos abençoou, está tudo pronto. Mas por que eu não estou vivendo? Nós precisamos agir em fé, nós precisamos confiar naquilo que Ele falou, precisamos confiar na palavra, independente das adversidades. Amém, queridos? Tudo no reino de Deus acontece em parceria. A linguagem do céu é façamos. A linguagem do céu não é eu faço, é façamos. Deus falou e nós cremos. Deus falou, nós obedecemos. Deus falou, nós nos movemos. É assim que funciona. O segundo ponto que eu queria colocar para vocês.
Antes de Deus te dar algo, talvez você está orando e Deus falou com você que quer compartilhar, quer dar algo para você. Ou Deus te falou que vai te colocar numa posição, te levar para uma posição nele. Antes de você entrar nesse lugar nele, ou antes de você conquistar esse algo de Deus, Deus quer preparar você e eu para aquilo. Porque Deus não quer perder a gente para a bênção dele, sabia? Vocês lembram de Noé? O cara lá da arca, o homem da arca, cheio de Deus. A Bíblia diz que depois que Noé desceu da arca, ele plantou uma vinha. Ele ficou tão feliz que ele plantou uma vinha, irmãos. A terra estava fértil, imagina, 40 dias e 40 noites de água, a terra era só plantar, nascia. E a vinha nasceu, sabe o que ele fez? Quando ele colheu aquela vinha, colheu o vinho, ele encheu a cara. A Bíblia diz que ele tomou todas, irmãos. E a Bíblia diz que os filhos dele foram lá vê-lo. E um dos filhos, Cão, desonrou Noé porque viu a nudez dele. E Noé, na minha opinião, teve uma atitude errada porque amaldiçoou o Cão. E Cão foi o pai de todo esse povo que nós acabamos de ler aqui em Números 13. As nações, ou o povo de Canaã, descendeu de Cão, filho de Noé. Porque Noé um dia amaldiçoou o filho. Qual foi o problema disso? A bênção que foi Noé escapar vivo daquele juízo de Deus, do dilúvio, ele pegou a bênção e depois plantou a vinha, se embebedou com a bênção e trouxe um prejuízo depois. O que eu quero dizer para você com isso? Antes de Deus te dar o que você quer, antes de Deus te colocar no lugar que Ele falou, segundo a vontade dEle, Ele vai preparar eu e você para que lá na frente a bênção não atrapalhe o nosso relacionamento com Ele. Você já viu pessoas que buscaram a Deus, oraram, foi para a igreja, fez campanha, fez um monte de coisa, aí aconteceu na vida dela, no outro dia ela foi embora, virou as costas para o Senhor? Antes de Deus abençoar a gente, Ele quer nos preparar. Por que você está falando isso, Ronaldo? Porque a pergunta é, por que Deus mandou eles espiarem a terra? Deus não poderia simplesmente falar, entra na terra, povo. Deus mandou eles espiarem a terra para mostrar para o povo como estava o coração deles. Porque quando eles foram espiar a terra, viram os gigantes, eles se esqueceram de tudo quem Deus era. Eles lembraram do Egito. Nós não lemos aqui, mas se você for ler, você vai ver que eles quiseram voltar para trás. Queriam levantar um novo líder e falou, vamos voltar lá para o Egito. Eles esqueceram de Deus no primeiro obstáculo que se colocaram diante deles. Sabe por quê? Porque eles não estavam ainda prontos para possuir a terra. Escuta uma coisa, antes de Deus te colocar no propósito que Ele tem para a sua vida pleno, Ele vai te preparar. Você vai ter que passar por um processo. Talvez você está falando, puxa, está demorando esse negócio, Deus falou que ia fazer, mas até hoje nada. Você está num processo. Nós podemos cooperar com o Senhor para que esse processo seja mais rápido ou podemos atrasá-lo. Eu quero dizer a você, nós precisamos cooperar com Ele. Amém, queridos? Você de casa, nós precisamos cooperar com o Senhor. Nós precisamos cooperar com Ele. Terceiro ponto que eu quero colocar sobre esse tema aqui. Se Deus falou algo a você, eu quero que você repita comigo. Se Deus me falou algo, diga assim, se Deus me falou, eu não devo duvidar. Não existe mas na linguagem da fé. Veja, Números 13, 27 e 28. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão os frutos, mas o povo que lá vive é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Irmãos, se Deus te deu uma palavra, se você recebeu uma palavra, se você leu algo na Bíblia, o Espírito Santo falou assim, é para você esse negócio. Não existe mais. Não existe mais. Se Deus falou algo para você, a Bíblia fala que nós somos curados, amém? Aí você pode falar, a Bíblia fala, mas eu não estou curado. A Bíblia fala, mas Deus te deu uma palavra, eu vou abrir uma porta de emprego para você, eu vou abençoar sua casa, sua família. Amém, Deus, eu creio nisso, mas ainda não aconteceu. Não existe mais na linguagem da fé. Esse povo deixou de entrar na terra prometida porque teve um mas. A terra é boa, mas nós não conseguimos. A terra é boa, mas tem gigantes. A terra é boa, mas a cidade é muito forte. Irmãos, Deus falou, está falado. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer.
E eu quero dizer algo a vocês, existe uma palavra profética sobre essa casa. Eu estou aqui há alguns anos e eu já presenciei palavras nessa casa. E eu quero dizer a você que está em casa nos assistindo e você que está aqui, Deus irá fazer conforme nós correspondermos com Ele. Na medida que nós cremos e andarmos nesse sentido, Ele vai fazer, porque Ele não é homem para mentir. E nem é filho do homem. Ele não é. Deus vai cumprir a sua palavra, mas existe a nossa parte. Existe a minha e a sua parte de cremos nisso. Você sabia que as promessas de Deus e a vontade de Deus não se cumprem simplesmente porque Ele falou? Ah, Ronaldo, isso é heresia. Não. Você acha que a vontade de Deus era que todo esse povo entrasse na terra prometida? Sim ou não? O que vocês acham? Vocês que estão aqui, irmãos. Todos, né? Deus não faz acepção de pessoas. A vontade de Deus era que todos entrassem. A pergunta é, todos entraram? Por quê? Porque não fixaram os olhos no lugar certo. Outro texto bíblico, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Todos estão sendo salvos? Sim ou não? Não. Sabe por quê? Porque para a vontade de Deus se realizar, se cumprir na minha e na sua vida, nós precisamos dar uma resposta àquilo que Deus falou. Se Deus falou algo, nós precisamos concordar com Ele. Porque no reino de Deus as coisas acontecem em concordância. Por que Jesus orava? Porque Ele concordava com aquilo que o Pai queria fazer na terra. Por que nós devemos orar? Nós devemos orar para concordarmos com aquilo que Deus falou que vai fazer na terra. A vontade de Deus só vai se cumprir nessa terra, principalmente de forma personalizada na sua vida, na sua família, na sua casa, se você corresponder com Ele, dizendo, eu creio nele, eu creio no que Ele falou. Tem um monte de situação em volta de mim, complicada, mas Ele disse, o que Ele disse é a verdade, vai acontecer. Nós precisamos abraçar a Bíblia, irmãos, a palavra de Deus é infalível. Quando nós olhamos com os olhos da fé, ou melhor, quando nós não olhamos com os olhos da fé, nós temos uma imagem falsa de nós mesmos. Você sabia disso? Quando nós olhamos com os olhos carnais, humanos, nós temos uma imagem falsa. Aqui, no verso 33, eles disseram assim, vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, e diante deles parecíamos como gafanhotos. Eles eram gafanhotos, irmãos? O povo de Deus era um monte de gafanhoto, irmãos. Mas por que eles se viram como gafanhotos? Porque eles olharam com os olhos carnais. Eles olharam com os olhos da incredulidade. Quando nós olhamos com os olhos da incredulidade, nós temos uma imagem falsa de nós mesmos. Mas quando nós olhamos com os olhos da fé, quando nós olhamos com os olhos do Espírito, quando nós olhamos com os olhos espirituais que temos, nós vemos nós mesmos como Deus nos vê. Você já parou para pensar como Deus te vê? Você acha que Deus te vê como um fracassado, um limitado? Deus vê você como um filho amado, empoderado dEle, cheio da presença dEle. É assim que Ele quer que eu e você nos vemos. O diabo quer dizer a você todo dia, ele não tira férias e ele não dorme. Ele quer contar para você, você é um fracassado, você não pode, você não vai dar certo, tudo na sua vida não dá certo. Mas a palavra de Deus diz outra coisa. A Bíblia diz que você é um mais que vencedor, filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, livre, santificado, justo. Você é assim. Mas se nós tivermos os olhos no lugar certo, se nós tivermos os nossos olhos corretos, nós vamos ver isso. Deus nos vê assim, irmãos. Eu tenho buscado me disciplinar a orar nesse sentido. Deus, me mostra como você me vê. Me mostra o que você sente por mim. Oh, o que Deus sente por você? Já parou para pensar nisso? O diabo fala que Deus nem te ama. Não sei quantos de vocês já ouviram, mas eu ouço isso sempre. Deus não te ama não. Está acontecendo isso na sua vida? Como Deus te ama? Se Deus te amasse, não aconteceria isso. Mas a Bíblia diz que Ele me ama. A palavra diz que Ele me ama. E se a palavra diz, Ele me ama. Ele me ama e Ele ama você. Mas nós precisamos fixar os nossos olhos. Diga assim comigo, eu preciso fixar os meus olhos em Jesus. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho e Ele é a vida. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1,12, Paulo escreveu assim, eu sei em quem tenho crido.
Perceba que Paulo não disse, eu sei no que tenho crido. Ele disse, eu sei em quem, ou seja, uma pessoa. Paulo colocou toda a fé dele numa pessoa, não em algo. Ele não disse, eu sei no que eu tenho crido. Não, eu sei em quem. O caráter de Deus é a prova daquilo que ele fala. E Deus é imutável, santo. Deus é aquele que é fiel em todas as coisas. Então, se ele falou, é a verdade. Tudo em volta pode estar falando o contrário, irmãos. Mas se ele falou, é isso que importa. O resultado desse povo, irmãos, que não entrou na terra prometida. O resultado desse povo que não olhou com os olhos da fé, não fixou os olhos corretamente. A Bíblia diz que eles sofreram juízo, os olhos da incredulidade deles. Os 10 homens que falaram, não dá para entrar nessa terra, essa terra é terrível. Eles infamaram a terra, eles disseram, gente, olha que grave isso. Você aí de casa, olha que grave isso. Deus tinha falado que a terra era o quê? Boa, que manava leite e mel. Agora os 10 espias disseram, essa terra não presta. Essa terra devora os seus habitantes. Irmãos, eles discordaram do que Deus falou. Deus falou, é bom, emana leite e mel. Eles falaram, essa terra não presta. A incredulidade nos leva muitas vezes a esse ponto, de duvidar e ir contra o que Deus falou. Deus falou assim, é assim, e a incredulidade muitas vezes quer nos levar para outro caminho e dizer, não é assim não, é assim. Eles sofreram juízo, a Bíblia diz que os 10 morreram no momento ali. Os 10 sofreram juízo no momento, caíram mortos ali. E toda aquela geração ficou 40 anos. Irmãos, lembra que eu falei? Eles estavam no limiar aqui, ó. Um passo para entrar na terra prometida. Ficaram 40 anos rodando. Você quer ficar 40 anos rodando até a sua promessa acontecer? Não, irmãos! Nós precisamos crer para entrar. A palavra já foi liberada. Eu oro para que o Espírito Santo renove aí no seu coração, no seu espírito, as promessas dele nessa noite. Porque se ele te deu uma promessa, você precisa abraçar ela. E você precisa ir para o Senhor e falar, Senhor, eu creio nisso aqui, ó. Está tudo em volta dizendo não, mas eu creio em ti. Eu sei em quem tenho crido. Você é fiel para cumprir. Eu queria caminhar para o final já, dizer a você alguns pontos interessantes sobre isso. Perceba algo, todo aquele povo tinha a mesma palavra de Deus. Todo aquele povo andou no mesmo deserto. Todo aquele povo viu o mar se abrir. Lembra, irmãos? Imagina o mar se abrir. Todo aquele povo viu o maná cair do céu, viu água sair da rocha, viu a coluna de fogo, viu tudo, todo mundo viu, irmãos. Todo aquele povo tinha a mesma palavra, o mesmo Deus. Todo aquele povo ficou sabendo dos inimigos. A pergunta é, por que que só 10, ou melhor, por que que só 2 olharam como Deus estava vendo? E os outros 10 e mais todo o povo embarcaram numa, não vai rolar, não vai dar, o povo é muito grande. Por quê? Sabe por quê? Porque os olhos daqueles 2, Josué e Caleb, estavam fixados no lugar certo. Eles estavam olhando a promessa cumprida, confiando num Deus que tinha prometido, e esse Deus é todo-poderoso, e não existe nenhuma barreira que possa impedi-lo de fazer, porque operando Ele, quem pode impedir, irmãos? Quem pode impedir o Senhor? A Bíblia diz que nós estamos assentados onde? Nos lugares celestiais em Cristo. Deus quer que eu e você vemos os nossos problemas desse lugar, irmãos. Imagina se você começar todos os dias a ver as suas dificuldades desse lugar. O que vai ser a sua vida? O que vai ser a minha vida? Os problemas não desaparecem não, irmãos. Eu não estou falando que de um conto de fadas aqui não. O problema não vai desaparecer. O que vai mudar é a nossa visão. É como nós vamos olhar, de que posição. Você pode olhar de baixo para cima, para o seu problema, ou você pode olhar sentado com Jesus. Autoridade. Deus nos deu autoridade. Você e eu estamos sentados nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Por isso que eu e você podemos expulsar os demônios, sabia? Porque Deus te deu autoridade em Jesus. Amém, queridos? Eu quero caminhar para o final. Quero ler mais um trecho para nós encerrarmos. 2 Coríntios 4, verso 16 a 18. É hora para que você aí de casa também,
que os seus olhos sejam abertos nessa noite, que você entenda que Deus tem um propósito para cumprir na sua vida. E se você fixar os seus olhos no lugar certo, isso vai acontecer. Amém, irmãos? Vocês também aqui. Amém? Eu sei que não dá para falar, mas olha para alguém aí, dá um sinal para ele, fala, vamos crer, irmão. Vamos crer, vamos confiar. Nós temos uma terra prometida para conquistar, irmãos. Vocês vão ficar aquém da terra ou vocês vão entrar? Vamos entrar! Nós temos uma palavra. Nós temos uma palavra. Nós temos uma palavra. Vocês lembram de Pedro no barco? Pedro, junto com os discípulos, viu Jesus andando sobre as águas. Eu fico pensando, se eu estivesse lá, quem que eu seria? O corajoso ou o covarde? O covarde até dá para entender, né, irmão? Porque imagina Jesus andando sobre as águas, todo mundo falou, é um fantasma, meu Deus, é um fantasma. Pedro olhou e falou, quem que é? Jesus falou, não temas, sou eu mesmo. Sou eu aqui, ó, vivinho. Pedro falou, se é você, Jesus, manda eu ir também. O que aconteceu depois, irmãos? O que aconteceu? Jesus falou, vem. Sabe o que aconteceu? Pedro não andou sobre as águas. Agora o cara pirou de vez, né? Agora está louco mesmo. A Bíblia fala que andou sobre as águas. Sim, ele andou sobre as águas, mas antes das águas ele andou sobre a palavra de Jesus. Jesus disse, vem. Quando Jesus disse vem, eu fico imaginando esses filmes que a gente vê hoje, né? É como se fizesse uma ponte em cima das águas, assim, a palavra de Jesus. E Pedro andou. Aí quando Pedro vacilou, ele falou, o que está acontecendo? Aí ele caiu, aí ele afundou. Mas se Deus te der uma palavra, você anda sobre as águas. Você vai para o fogo, ele não te queima. Não acontece nada com você se você tiver uma palavra. E nós temos uma palavra. Nós temos uma palavra. 1 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 e 18. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Isso, irmãos, fala do nosso desgaste natural, né? Olha aí para o lado, aí deve ter alguém de cabelo branco aí igual eu. A gente vai se desgastando. E você que está novo, não se iluda, logo, logo começa a aparecer, viu? De por fora a gente vai desgastando, mas por dentro, irmãos, por dentro não tem idade, irmãos, nós somos eternos. Por dentro nós estamos renovados dia a dia. O seu espírito não tem idade. Seu espírito não tem idade. Por dentro nós estamos sendo renovados dia a dia. Pois, escuta essa, irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão difícil, né? No meio do Covid, tem um monte de gigante por aí, irmãos. Quantos já viram um gigante por aí? Amalequita, Hitita, esse povo tudo está aí fora. Eu não estou falando de pessoas, tá? Eu estou falando dos nossos adversários, que querem trazer medo e destruição. Paulo disse assim, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que nós vemos é transitório, o que nós vemos vai passar, o que nós vemos é transitório, o que nós vemos vai passar. Você aí de casa, o que você está passando hoje? Talvez você está numa crise, num momento difícil. Eu quero dizer a você, é transitório. Mas o que nós não vemos com esses olhos aqui, mas nós vemos com os olhos espirituais, é eterno. O que os seus olhos espirituais podem ver é eterno, é eternidade. Os meta-humanos se movem com os olhos espirituais, irmãos. Eles veem o invisível. A Bíblia diz que Moisés saiu do Egito, ele via o invisível. Ele ficou firme porque ele viu o invisível. Que loucura é essa? Sim, ele via o mundo espiritual. Ele via tudo aquilo que Deus já tinha feito para ele e através dele. Eu quero fechar, eu quero convidar você para ficar de pé. Se você quiser também na sua casa, fique de pé. Você pode estar perguntando assim, Ronaldo,
legal tudo isso, maravilhoso, tenho uma carreira, tenho que fixar os meus olhos, eu sei que eu tenho olhos espirituais, tudo isso é maravilhoso, mas e aí, eu não estou vivendo nada disso, como que eu faço? O que eu faço para isso acontecer? Eu quero te dar aqui o que a Bíblia diz sobre isso. Nós precisamos andar com Jesus, sermos guiados pelo Espírito Santo, precisamos buscar o Senhor. Beleza, Ronaldo, mas como? A oração, irmãos, a oração abre os nossos olhos espirituais. Vocês lembram daquela história? Eliseu e o seu moço estavam numa casa, a casa foi cercada pelos adversários, um exército gigante inimigo cercou. O moço acordou, deve ter ido escovar o dente, lavar o rosto, sei lá, abriu a janela. Quando ele abriu a janela, ele viu tudo cercado do exército inimigo. Ele foi para Eliseu e falou: Eliseu, o que nós vamos fazer? Essa é a minha linguagem, tá, irmãos? O que nós vamos fazer? Nós estamos mortos agora, tem um exército aí fora. Sabe o que Eliseu fez? Sabe de nada, inocente. Essa é a minha versão, irmão, não está escrito na Bíblia, né? Eliseu falou para ele: eu vou orar por você, vou abrir, o Senhor vai abrir os seus olhos espirituais para você ver o que você não está vendo. A Bíblia diz que Eliseu orou pelo moço, e o moço abriu os seus olhos, e ele viu o quê? Carruagens de fogo, cavalos de fogo, um exército de fogo cercando aquele lugar. Quando nós oramos, os nossos olhos espirituais se abrem. Se você levar a sua vida de oração nele, os seus olhos espirituais vão se abrir, e você vai começar a ver como ele vê. A adoração, oh, coisa maravilhosa, a adoração. A adoração também abre os nossos olhos espirituais. Vocês lembram de Abraão? Abraão subiu com Isaac para o sacrificar. Quando ele estava no pé do monte, lá em Gênesis, a Bíblia diz que ele deixou os seus escravos, deixou os seus moços, e falou para eles assim: ó, fiquem aqui vocês, eu e o menino vamos subir no monte para adorar e voltaremos. Abraão ia sacrificar Isaac, mas ele já sabia que ia voltar, ele ia adorar, ele nem disse que ia sacrificar, ele falou: vou adorar e volto. Lá na frente, João 8, nós encontramos Jesus num diálogo com os fariseus questionando Jesus, e lá no meio da conversa, Jesus falou para ele assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou nele. Aí os fariseus ficaram malucos, entrou em parafuso a mente deles. Eles disseram: como você, Jesus, que está aqui, nasceu há 30 anos, está dizendo que Abraão, que nasceu séculos atrás, te viu? Como assim? Você é de uma geração, ele é de outra lá atrás. Sabe onde Abraão viu Jesus, irmãos? Sabe onde? Quando ele subiu para sacrificar Isaac. Porque quando ele levantou o cutelo para sacrificar Isaac, o que aconteceu? Deus providenciou o cordeiro. O cordeiro que foi sacrificado no lugar de Isaac apontava para Jesus. E a Bíblia diz que Abraão sabia que Jesus viria da descendência de Isaac. Sendo assim, Isaac não poderia ficar morto. Lá em Hebreus está escrito que mesmo se Isaac viesse a morrer, o Senhor iria ressuscitá-lo. Abraão cria nisso. Isso diz o que para nós? A adoração abre os nossos olhos. Quando nós estamos num ambiente de adoração, os nossos olhos vão estar abertos. E esse ambiente de adoração, irmãos, não é só aqui. Fecha a porta do seu carro, do seu quarto lá na sua casa. Entra lá dentro. Levante os seus braços. Na audiência de um só. Só Ele vai estar lá para te ver. A pessoa mais importante do universo vai lá ouvir a sua adoração. E os seus olhos vão ser abertos. A Bíblia, meditar na palavra, se misturar com ela, abre os nossos olhos. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os nossos pés é a sua palavra, e luz para o nosso caminho. Se você e eu nos misturarmos com a palavra, tivermos uma vida diária na palavra, os nossos olhos serão abertos, porque a palavra é uma lâmpada. A palavra não vai deixar você tropeçar. Ela é lâmpada para os seus pés e é luz para o seu caminho. E o jejum, queridos, o jejum também é uma estratégia que Deus deixou para nós, para que os nossos olhos espirituais fossem abertos. O jejum torna a gente mais sensível ao mundo espiritual. Um dia, os fariseus e os discípulos de João Batista perguntaram para Jesus: Jesus, por que os fariseus jejuam, os discípulos de João Batista jejuam e os teus não jejuam? Jesus falou assim: o noivo ainda está presente. Olha o noivo aí, gente. Mas quando o noivo for retirado, eles jejuarão.
O noivo já foi retirado, irmãos. Nós estamos aguardando a volta dele, né? Maranata, Jesus. Nós não vemos a hora de te encontrar. Mas enquanto nós não o encontramos, nós precisamos levar uma vida de jejum. Porque quanto mais temos uma vida de jejum, mais os nossos olhos se abrirão. Eu quero fechar dizendo a você: aquilo que você focar com seus olhos, você aí de casa, você que está aqui nesse salão, aquilo que você focar os seus olhos, vai ser a sua realidade. Se você focar os seus olhos em Jesus, a sua realidade vai ser vida, paz, alegria, justiça. A sua realidade vai ser a glória de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar com você para nós fecharmos esse ambiente aqui, esse momento. Nós vamos adorar daqui a pouco, vamos ter a ceia. Mas eu queria pedir para você, comece a dizer: Senhor, eu quero ver como você vê. Abre os meus olhos, como aqueles discípulos no caminho de Emaús, que quando eles viram Jesus partir do pão, os olhos deles foram abertos. Quando eu estiver diante do pão da sua palavra, lá no meu quarto, na minha casa, eu quero que os meus olhos se abram, para que eu veja como o Senhor vê. Espírito Santo, a tua palavra foi semeada. Pai, a sua palavra foi semeada. Eu oro para que a sua palavra gere os frutos que o Senhor determinou para essa noite. Cada um de nós nesse ambiente, Senhor, as pessoas que estão em casa também, aquelas que vão assistir ainda esse vídeo, eu quero declarar no nome de Jesus, olhos espirituais abertos. Olhos espirituais abertos, para verem como Jesus vê, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu declaro, Senhor, as escamas dos olhos caindo, e vendo a realidade do céu, a realidade da vida de Deus, e que todos nós entremos, Senhor, na nossa herança, vivamos o teu propósito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Se você recebeu, dê um aplauso ao Senhor. Adora ao Senhor.